Olá a todos! Neste vídeo eu irei explicar como é que poderão preencher as tributações autónomas no DEFIR. Primeiramente, existem três formas de poderem aceder a esta página das tributações autónomas. Logo na página de entrada vocês têm aqui um bullet de acesso rápido das tributações autónomas. Também têm aqui em cima no separador de imposto a mesma função. E também através da pilha dos itens pendentes do processo fiscal. Neste caso será a vossa tarefa número 5, preencher ou importar os dados para as tributações autónomas. E ao clicarem na descrição, são então reencaminhados para a página onde poderão preencher as tributações autónomas. Aqui por defeito o DEFIR só mostra 30 linhas por página, ele no total são 69 linhas, como podem ver aqui. Existem várias formas aqui de navegar por esta página, ou vão navegando pelas diferentes páginas, ou então tem aqui onde diz número de registro, podemos clicar e fazer ver todos, para ele então carregar todas as linhas na mesma página. Eu também posso usar aqui a caixa de filtros para filtrar o que eu quiser. Eu com o filtro todos, basta-me escrever qualquer coisa que ele vai buscar todas as linhas que tenham o que eu escrevi. Eu posso, no entanto, fazer filtros mais específicos, como, por exemplo, filtrar uma linha, ele só mostra a linha que eu puser, ou até mesmo contas, valores, taxas, o que for. Eu vou limpar aqui os meus filtros. Aqui neste quadro, as linhas que vos irão aparecer poderão variar consoante as configurações que tenham para a vossa empresa, mas o processo é em todo idêntico, independentemente do que vos apareça. Aqui nesta tabela, o DEFIR apresenta duas colunas da taxa, ou seja, a taxa e a taxa aplicável. Normalmente estas taxas são iguais, mas, por exemplo, se há algum agravamento à taxa normal ou alguma outra situação, o DEFIR, consoante as configurações que tenham indicado para esta empresa, o DEFIR sabe qual é que é a taxa a aplicar. Por exemplo, se tiverem prejuízo, ele sabe que então aqui a taxa deve ser majorada em 10%. Também há aqui depois a questão se forem grupos de sociedades, há aqui várias questões que o DEFIR automaticamente sabe ou saberá qual é que é a taxa correta a aplicar. E nesses casos ele apresenta sempre a coluna da taxa com a taxa normal e depois a taxa aplicável então com o agravamento ou com a taxa a aplicar em específico para esta empresa neste período em que vocês estejam a trabalhar. Basicamente existem duas formas de preencher este quadro, ou manualmente, através da edição de linhas ou inserção de novas linhas. Eu posso indicar o valor ou indicar uma conta do balancete, tanto do DEFIR como o do vosso próprio balancete. Primeiramente eu vou explicar então como é que podem preencher manualmente aqui as tributações autónomas. Vai-vos aparecer aqui essencialmente a linha mãe, que é sempre esta que está a bold e a vermelho, e depois tem sempre já sublinhas criadas por nós para preenchimento aqui das tributações autónomas. Algumas linhas, como é o caso das despesas de representação, ele até por defeito já vai buscar à vossa conta 6266 do DEFIR, do balancete do DEFIR. Eu tenho 100 euros que ele já colocou automaticamente. Se eu quiser, por exemplo, adicionar refeições, eu posso vir aqui ao lápis para editar esta linha e pôr então 50 euros referente às refeições. Ele faz automaticamente a aplicação da taxa dos 10% e está-me já aqui a dar um valor de imposto de 5 euros. Eu clico no visto para confirmar a inserção da linha, caso contrário estas alterações não vão ficar gravadas. E passo então para a seguinte, por exemplo, posso também inserir recepções, por exemplo, 520 euros. Contudo, eu posso também adicionar as minhas próprias linhas para além daquelas que nós já criámos por defeito. Então, para isso, por exemplo, eu posso clicar numa das linhas, mas se eu clicar aqui na linha principal, ele vai-me abrir uma nova página
E eu aqui então não só posso adicionar, criar novas linhas como eu quiser, posso adicionar uma descrição, inserir o valor que eu quiser e clicar no mais. Inclusive, eu aqui nesta página também posso então configurar uma conta do DEFIR que eu quero que ele vá buscar automaticamente. Ou seja, eu só devo indicar uma conta quando é o valor total que está nessa conta que deva ser indicado aqui nesta linha em que eu esteja. Caso contrário, eu devo indicar o valor base. E aqui eu também posso editar as linhas que já estão preenchidas ou que já foram criadas pelo DEFIR e posso, lá está, ou indicar o valor ou indicar a conta. Clicar no visto e fazer gravar e fechar e esperar que ele faça o refresh aqui da página. Pronto. Neste momento eu já tenho as minhas despesas de representação e tenho também as minhas ajudas de custo. Para além de eu poder configurar as contas do DEFIR, eu posso também configurar as minhas próprias contas do meu balancete que eu importei. E isso é feito através desta função importar. Atenção que esta função só vos vai aparecer se vocês aqui no separador iniciar na info adicional tiverem aqui o pisco nesta opção importar plano original. O que é que isto faz? Depois de terem esta opção ativa e depois de importarem o vosso balancete, as vossas contas originais vão ficar gravadas aqui no separador preste contas, onde diz contas originais. E depois de elas ficarem aqui gravadas, a vantagem é que podem então configurar correspondências entre as vossas contas do vosso balancete e as linhas das tributações autónomas e também do lucro tributável. Há um outro vídeo que explica este processo para o lucro tributável, mas a função é em tudo idêntica. Então, como é que eu faço estas correspondências? Eu venho aqui à minha função importar e aqui no segundo separador eu tenho então do meu lado esquerdo as minhas contas originais e do lado direito as linhas das tributações autónomas. E o que eu tenho que fazer é corresponder umas com as outras. Eu aqui posso fazer, por exemplo, um filtro para alguma conta que eu queira. Vou pegar uma conta qualquer ou em várias e vou então corresponder com alguma linha que esteja aqui do meu lado direito. Ou seja, eu quero que ele vá para a linha 30, por exemplo, então eu vou selecionar a minha linha 30. E depois disto eu clico aqui na função aqui em cima que diz selecionar. E ao fazer isto, estas duas linhas vão passar para a parte de cima, correspondências existentes, onde eu tenho então na minha linha 30 das tributações autónomas, duas contas. O que é que eu ainda posso fazer aqui? O DEFIR por defeito ele vai assumir que o que eu quero é o total que está nesta conta, mas eu posso alterar isso, eu posso dizer que é só 80% que eu quero, 80% do valor que está nesta conta é que deve ir para esta linha e depois ignorar os outros 20% ou fazer uma nova correspondência da mesma conta para outra linha com os 20%, por exemplo. Depois de fazer todas as correspondências que eu quiser, de todas as minhas contas para todas as minhas linhas, eu tenho que escolher aqui uma destas duas funções para confirmar então a correspondência e o preenchimento do meu quadro das tributações autónomas. Qual é que é a diferença entre o substituir tudo e o substituir só importadas? O substituir tudo, ele vai-me limpar o que eu tenha já preenchido no meu quadro das tributações autónomas e vai-me colocar somente as correspondências que eu fiz. Ou seja, isto é muito importante. Tudo o que eu fiz, tenha preenchido anteriormente manualmente, o DEFIR vai limpar. Eu já preenchi contas manuais e eu só quero que me sejam inseridas estas que eu agora correspondi, então eu tenho que usar a função substituir só importadas. O que é que esta função faz? Ela vai manter todas as restantes linhas que eu tenha já preenchido manualmente e só vai substituir, no meu caso, a linha 30, que é a que eu tenho aqui neste separador. Ou seja, no meu caso eu vou usar aqui o substituir só importadas e eu tenho então aqui na minha linha 30 duas linhas adicionais
ele por defeito coloca a descrição que está na conta, mas eu depois posso eventualmente alterar com os tais valores que eu tinha nessa conta. E, como vêem, ele não me substituiu as que eu já cá tinha preenchido manualmente. Esta pré-configuração das contas, tanto do balancete do DEFIR como das nossas próprias contas, é muito importante e muito útil para os anos seguintes, porque se eu quantas mais contas eu conseguir configurar, melhor será para os meus anos seguintes, porque eu agora, estas configurações vão ficar gravadas e, por exemplo, eu agora estou em 2020, quando eu for a 2021, eu só preciso de fazer importar do ano anterior, que ele vai-me buscar as minhas configurações. E os valores que tiverem nessas contas no balancete é o que ele vai colocar. Eventualmente posso ter, obviamente, que validar, corrigir algum valor ou alguma conta que eu este ano já não queira, ou adicionar mais contas, mas o trabalho vai ser muito mais célere. Pronto. Frisar também que existe sempre esta linha de controle, que é o total das tributações autónomas, que o DEFIR dá-me sempre, ou seja, tudo o que eu preencher, no fundo é só esta coluna valor imposto, e é depois este valor que é levado para o meu cálculo de imposto, para o meu quadro de 10, da modelo 22. Por fim, só de frisar que o DEFIR disponibiliza em PDF um mapa resumo das tributações autónomas. Aqui vai mostrar só as linhas que estejam preenchidas. E também, sempre que eu quiser, eu posso usar aqui a função do repor para repor o meu quadro do sistema, que é basicamente o que estava preenchido quando eu abri a página. Basicamente é só aqui a conta 6266 e ele vai limpar tudo. Muita atenção a usar esta fórmula, porque ele vai limpar mesmo tudo, quer seja as nossas configurações, quer seja o que tenhamos preenchido manualmente. E pronto, resumidamente era isto que eu tinha para vos mostrar. Mais uma vez reforçar aqui a ideia de que se vocês dedicarem algum tempo a configurar as vossas contas o primeiro ano, que trabalham com o DEFIR, tanto nas tributações autónomas como no lucro tributável, nos anos seguintes aqui o processo vai ser muito mais rápido e muito mais célere. E é isto, desejo a todos um bom trabalho e estejam atentos aos próximos vídeos que nós iremos lançar na nossa página do YouTube.